Respiratório. Vamos começar primeiro dividindo. Tem o sistema respiratório dividido em dois, as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Nas superiores, a gente começa com o ar entrando pela narina, ele passa pela cavidade nasal, onde ele é aquecido e umidificado. Daí ele passa para a faringe e daí ele vai para a laringe, que é onde tem a epiglote. Daí ele vai para as vias aéreas inferiores. Daí ele passa pela traqueia, pelos brônquios primários, pelos principais. Daí ele passa pelos brônquios lobares, segmentares, daí vai para os bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios até chegar nos alvéolos. Também tem os dois pulmões, as duas pleuras e a cavidade pleural. E também tem o músculo diafragma. Daí a gente vai começar com as cavidades nasais. O ar entra pela narina, que tem duas. Dá pra ver meu mouse? Tá. Tem duas narinas, que elas são divididas pelo septo. E do lado, nas partes mais pra fora, tem as asas do nariz. Daí, dentro da narina, tem os pelos, que vão servir de filtros. Daí o ar vai entrando e vai ter que passar pelas conchas e pelos meatos. Daí a gente tem a concha superior. Nasal superior. Isso, a concha nasal média e a concha nasal inferior. A gente também tem o meato superior do nariz, o meato médio e o meato inferior. Esses meatos e conchas vão servir para aumentar a área de superfície do ar para poder aquecer o ar. Essa parte é muito vascularizada. A gente tem também o ósteo da tuba auditiva, eu acho que vocês devem conhecer, que liga a tuba auditiva até a faringe. A gente tem também o assoalho da cavidade nasal, vai ser feito pelo palato mole e um pouco palato duro e um pouco do mole aqui na faringe. A gente tem os seios, seio frontal, o seio esfenoidal, o etimoidal não aparece, nem o maxilar. E eles são cavidades cheias de ar e também tem produção de muco, que servem mais para dar sinusite na gente. Tem as tonsilas. Aqui já começou a faringe. Daí aqui tem as tonsilas da faringe. Ou adenoides. Aqui E é a uma tubária? imagem das conchas. O quê? E a tubária? Onde tubária? Tem a tonsila tubária também. Bária. Não tá, né? Não conheço. Nunca vi isso, não. Eu vi também, mas eu nunca achei onde ela tá. Bária. Essa faringe tubária, eu vou marcar pra vocês ali. Pelo que eu me lembro, ela fica nessa região aqui, ó. Elas são vários pontinhos. Ela não é como se fosse um aglomerado, não. É mais vários pontinhos. Entendeu? Ela fica aqui embaixo do óculo da tuba auditiva. Nossa, essa é nova. Então, mas eu lembro que ela não era uma estrutura íntegra em si. Ela é como se fosse um conjunto de pequenas estruturinhas, entendeu? Uhum. Pelo que eu me lembro. Que nem da tonsila da língua. Parecido. Que é um tanto junto. Não entendi, foi nada. Ele Não, a perguntou se é tonsila tipo a tonsila palatina é diferente. palatina. Não, eu Não, acho a que palatina não. Não, é mais ele perguntou a lingual. A lingual. Tonsila lingual. Ah, lingual. Então, Igual que é igual a Igual palatina? também é um tanto junto, não é? Não é igual da Ou língua. não? A que tem cripta é qual? A que tem cripta é a palatina ou é a lingual? As Nunca duas. ouvi isso, não. As duas. Então tá. Vamos seguir aqui as conchas. Só para mostrar que elas são Se assim. você for olhar pelo nariz, É. não é muito legal. Daí, aqui, na parte mais interna, quando Essa vai imagem aí, ela é meio difícil de entender. É como se você a vista tivesse pego... posterior da faringe. É como se você A tivesse gente tem pegado... estrutura. Pode falar, desculpa. A gente tem uma estrutura bem legal lá na faculdade de faringe. Mas não dá pra ir ver, né? Mas você pega a pessoa, digamos assim, por trás e corta, sabe? Aí você tá vendo... Aí, tipo assim, você pegou a parte de trás do corpo, cortou, olhou reto. Aqui seria o esôfago.
aqui na frente da traqueia. Você cortou bem na parte de trás do esôfago e tirou. Daí aqui, a gente vê o septo nasal e a parte mais para dentro aqui, que vai ligar a cavidade nasal para a faringe, são chamadas de coanas. A faringe é dividida em 3, a nasofaringe, que fica na região nasal, a orofaringe, que fica na região oral, e a laringofaringe, que fica na parte da laringe. E aqui mostra isso também, a naso, a oro e a laringo. E aqui tá cortado sem tirar o septo. Ele fica assim. Daí, na laringe, ela vai começar na C3 e terminar geralmente na C6. Daí aqui vai estar o osso ióide, só para situar. E aqui é a epiglote, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Aí, vamos falar da laringe. Aqui vai estar o osso ióide, o corpo, e ele vai ter 2 cornos. O corno menor e o corno maior. A laringe tem um total de 9 cartilagens. São 3 ímpares, que são a tireoide, isso aqui, a cricoide e a epiglote. E vão ter mais 3 que vão ser pares, que vai ser a cartilagem aritenoide, a corniculada e a cuneiforme, que não dá pra ver em nenhuma das peças, que é pra ficar tipo aqui dentro. Daí vamos falar primeiro da maior que tem, que é a tireoide. Ela vai ter 2 lâminas que vão se juntar e se fundir anteriormente, formando a proeminência laríngea, que vai ser o que é conhecido como pomo de Adão. Ela tem também uma incisura tireoide superior e uma inferior, que nem é muito acentuada. Tem os tubérculos, superior e inferior. E ela é tudo isso aqui. E o meu mouse tá circulando. Dela tem essa parte aqui, é o corno superior da cartilagem tireoide, e esse aqui é o corno inferior. Ela vai se ligar com o osso ióide através do ligamento tireoide mediano e da membrana tireoide, e o ligamento tireoide lateral, que vai ter também no meio a cartilagem tritícia. Nos lugares que eu olhei no muro, nem fala muito da cartilagem tritícia. Mas na peça que tem lá na faculdade sintética tem ela também. Então cai na prova. É. Aqui na membrana vai ter uma abertura que vai ser para passar o nervo laríngeo interno e a artéria laríngea superior. Vai ser assim, o nervo vago vai estar passando aqui. Tem como desenhar? Ah, não tô conseguindo. Pega o annotate. Como faz isso? É naquela barrinha verde que tá aí em cima. Ah, aí tem View Options, Annotate. muito obrigada. Tá. Ele vai estar passando aqui, o nervo vago. Ele vai se ramificar em nervo laríngeo superior. Daí o nervo laríngeo vai ter 2 ramos. Um interno que vai entrar por aqui e um externo que vai passar por aqui. Daí vai inervar essa parte. Tem também o laríngeo inferior, que vai sair daqui de baixo e subir. Daí o legal que eu vi é que se tiver um bloqueio no nervo laríngeo superior, isso vai amortecer. É meio que tipo. Perder a sensibilidade, né? Não, vai impedir que a cartilagem. Que os músculos ajudem também, a cartilagem epigótica faça o seu trabalho de impedir que os alimentos caiam nas vias aéreas inferiores, daí pode ter aspiração de corpos estranhos. Mas agora, se for no nervo inferior, se for unilateral, a pessoa pode ter rouquidão. E se for bilateral, a pessoa pode ficar com afonia. Daí não consegue movimentar as cordas vocais. Calma aí, eu vou apagar tudo, depois eu falo de onde você colocou o coraçãozinho.
Daí tem aqui a cartilagem cricoide, que vai ser um anel, que vai dar a volta inteira. E ele vai ligar aqui na cartilagem tireoide pelo ligamento cricotireoide mediano e lateral. E também vai ter a articulação cricotireoide, que vai conseguir fazer o movimento. Essa parte aqui é muito importante porque a cricotomia é feita aqui para ter acesso às vias aéreas. Daí você pega a proeminência, você palpa aí a proeminência no seu pescoço. Daí você vai um pouco mais para baixo, tem uma parte que é meio molinha. É nesse lugar que fura para poder ter acesso, que é muito mais fácil do que fazer uma traqueostomia. Que a traqueostomia precisa estar no ambiente hospitalar para ser mais seguro. Bem mais complexo. Uhum. E a cartilagem cricoide vai marcar o final da laringe, para começar a traqueia. Daí aqui atrás, na visão posterior, a gente tem a epiglote, que vai ligar na cartilagem tireoide pelo ligamento tireoepigótico. A gente tem as duas cartilagens aritenoides, que vão estar responsáveis por ajudar no movimento vocal lá das cordas vocais. E tem a cartilagem corniculada aqui em cima e as cuneiformes que não dá pra ver. E aqui a gente tem a traqueia. Você vê que a traqueia... Ah, não, deixa eu falar da traqueia depois. Essa aqui é uma laringe orgânica. É bem feia. Davi do céu. E aqui tá a glote. Foi eu não. Aqui tá a glote com as pregas vocais e as pregas vestibulares, epiglote, e dá pra ver a subglote lá no fundo. Quando você vai entubar, você abre no caso, você pega a cabeça da pessoa, inclina, e você procura ver exatamente essa estrutura, mais ou menos do jeito que tá aí. Você vai ver bem mais ou menos ali as pregas vocais e tal, aí você vai pegar, aí você vai introduzir o tubo para passar certinho, porque senão tu pega e você vai pro esôfago. Mas, cara, o pior é que na hora, a gente pegou ano passado no congresso, um dos minicursos foi intubação. Tava eu e o Thiago acompanhando. No manequim, quando você pega e inclina, dá pra ver certinho, cara, a posição. E pelo que o professor disse, na pessoa do mesmo jeito. Então, tipo assim, é essa visão que você tem que ter na hora de entubar. Você vê certinho as pregas e pra poder colocar o tubo no lugar certo. Como que chama aquele aparelho mesmo que você olha? Não, é no olho mesmo. Mas tem Ó, laringoscópio. Ah, você tá falando de empurrar? Não, o laringoscópio é pra olhar ou pra empurrar? O laringoscópio é pra você empurrar a mandíbula da pessoa. Ele não é pra olhar. Ele tem uma luzinha que te ajuda. Ele, tipo assim, tem uma lanterna, sabe? Mas você olha no olho. É no olho mesmo. Ele não tem nada de aumento, sabe? Entendi. Então, a traqueia ela é formada por músculo liso e anéis traqueais de cartilagem hialina em formato de C ou ferradura. Você vê aqui nessa outra foto que ela não fecha aqui atrás. E dentro tem mucosa. Daí a traqueia tem uma hora que ela bifurca, e a bifurcação chama carina. Ela se divide em brônquios principais, direito e esquerdo. E isso ainda é fora do pulmão, extrapulmonar. Daí depois que passa essa linha pontilhada, já é intrapulmonar. Daí o brônquio principal vai se dividir em brônquio lobar. O direito vai se dividir em 3, que é o brônquio lobar superior direito, o médio e o inferior. E o brônquio... Gente, com licença. O Pedro tá falando que caiu. Pra ver se consegue botar ele de novo. Porque ele não tá conseguindo entrar. O Costa. Pode deixar que eu entre em contato. Obrigado. Posso continuar aqui? Ou espera aí? Pode continuar. Daí o
esquerdo vai se dividir em dois, que é o superior e o inferior. E os brônquios lobais vão se dividindo em brônquios segmentares. Daí os brônquios segmentares vão ficando cada vez menor e perdendo as cartilagens, até eles virarem bronquíolos e ficar sem cartilagem. Daí eles vão virando bronquíolos terminais, daí vão virando bronquíolos respiratórios, até chegar nos alvéolos. A parte dos bronquíolos respiratórios e alvéolos é chamada de acino, porque é a parte que vai ter as trocas gasosas. Ressaltando de novo, ele é feito pelo músculo liso, e conforme vai perdendo a cartilagem, isso vai deixando mais fácil de fazer a dilatação e a constrição. Que a cartilagem da traqueia, ela serve para não deixar a traqueia colabar, porque senão ia fechar e não ia conseguir respirar. E aqui estão os alvéolos, um saco alveolar, e tem também os poros de Kohn. Eu vou falar mais pra frente. Aqui é para mostrar um esquema de como o sangue chega para fazer a troca gasosa. Vem da artéria pulmonar um sangue rico em CO2, daí faz a difusão com os alvéolos, daí pega o O2, passa pelos capilares até ir para a veia pulmonar e ir para o coração. Daí aqui é aquilo que eu falei dos poros de Kohn. Os poros de Kohn vão servir para ligar um alvéolo ao outro. Daí tem também os canais de Lambert, que vão ligar um alvéolo até o brônquio respiratório do outro. E os canais de Maytin, que vão ligar um brônquio respiratório no brônquio respiratório do outro alvéolo. E isso vai servir como ventilação colateral. Porque se tiver uma obstrução em algum brônquio, isso não vai afetar tanto. E ainda vai dar para fazer as trocas gasosas e uma pessoa vai conseguir respirar normal. Aí só essa por... foi a minha parte. Desculpa. Fala. Só por curiosidade, nessa parte, é por isso que criança que obstrui é mais sério, porque esses canais surgem a partir dos 5 anos de idade. Então, a criança até 5 anos não tem esses poros, não tem os canais de Maytin nem de Lambert. Então, tipo assim, a obstrução na criança é mais severa em questão de tempo. Tanto que é por isso que até na ressuscitação, quando é adulto, você prioriza a circulação, fazer as compressões. Na criança, você prioriza a ventilação, porque a ventilação é a coisa mais arriscada quando se trata de criança. No caso, eu vou falar da cavidade torácica e dos pulmões e da parte de irrigação. Bem, o que é essa imagem? Gente, você pegou a pessoa, cortou ela mais ou menos ali na parte média do tórax, arrancou os pulmões e está olhando de cima. É basicamente isso que você está vendo. Essa aqui é o diafragma na parte superior. Isso daqui é o diafragma. E aqui é a região do coração. Aí o que é importante de saber, que são questões que às vezes aparecem em prova, esse tipo de coisa. A caixa torácica, ela tem formato riniforme, formato de rim. Acho que dá pra ver certinho, né? E o que faz ela ter o formato de rim? No geral, ela tem um diâmetro que a gente fala que é ovoide, que é de ovo, sendo que ela tem aqui na região posterior um entalhe. Como se você tivesse entalhado a caixa torácica com alguma estrutura. E esse entalhe que a gente fala, ele é composto pela coluna vertebral, e a gente também vai ter aqui a aorta e o esôfago. Dessa imagem é isso. O esôfago. Acho que o legal dessa imagem aqui também, só de termos de curiosidade, é essa região aqui, que é a região onde fica o coração. Chama de folheto médio do diafragma. Bem sugestivo, né? Onde vai ficar o coração. Onde está vindo a veia cava inferior.
Então essa imagem é bem boa para a gente poder ver isso. Aqui é a imagem com os nomes, se vocês quiserem estudar depois, que aí eu vou mandar para vocês. A caixa torácica, ela é dividida em 3 partes. Essa imagem aqui tá boa para ver essas 3 partes. 2 partes contêm pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, e a região mediastinal. Então, só uma divisão anatômica. A região mediastinal, onde vai ter o coração, traqueia, timo, todas as outras estruturas. E as regiões pulmonares, onde a gente vai ter os pulmões e as pleuras respectivas. Nossa, misturei as imagens agora que eu vi. Ah, tá de boa. Só deixa eu ver a ordem que eu coloquei. Tranquilo, dá pra explicar. Vamos lá, membrana pleural. Como que funciona? A gente vai ter o pulmão, o pulmão fica dentro de uma membrana que é a pleura. A pleura, ela tem uma porção que a gente fala que é visceral, a víscera. Víscera, então ele está em contato com o pulmão. E a gente tem a pleura parietal, que está em contato com a caixa torácica. A pleura visceral, ela não tem nenhuma subdivisão. Ela está em volta do pulmão, tá tranquilo. Enquanto que a pleura parietal, ela vai ter divisão. A gente vai ter a região do ápice, que é a cúpula da pleura, que a gente fala, que é o chapéuzinho. A gente vai ter a pleura costal, que fica junto das costelas, então bem sugestivo. A gente vai ter a parte diafragmática. Subindo aqui, a gente tem a mediastinal. E a gente fecha aqui com a pleura mediastinal. O interessante de pensar na pleura é essa imagem aqui. É como se você tivesse pego um balão e enfiado o seu punho nele. O balão vai revestir a sua mão. Vai revestir a sua mão. Entretanto, não vai estar grudado, não vai estar impedindo, por exemplo, que você tire a sua mão. Qual que é a lógica disso? A lógica é que a pleura, ela recobre o pulmão, mas o pulmão não está dentro da pleura. A pleura só está dando a volta em volta do pulmão, está recobrindo ele. É como se ele estivesse tipo abraçando, sabe? Aí entre as pleuras a gente tem a cavidade pleural, no qual a gente vai ter o líquido pleural seroso. É um líquido que fica aqui dentro. Ele é produzido pelas forças, no caso, das artérias. Eu acho que você já viu o sistema linfático, todo mundo? Gente, vocês viram o sistema linfático? Já vi. O princípio aqui é o mesmo princípio da linfa. Então, a artéria, o sangue está passando com muita força, e com isso vai extravasar líquido, vai extravasar plasma, e o plasma vai ficar nos tecidos, e nesse caso ele vai ficar nesse espaço aqui, que é o espaço pleural. O espaço pleural. Então, o que vai acontecer? Então, aqui vai ficar acumulando líquido. Só que na parede costal, a gente vai ter, junto da pleura parietal, a gente vai ter os vasos linfáticos que vão ficar absorvendo essa linfa. Nessa imagem aqui eu queria mostrar para vocês. Isso daqui, no caso, é corte anatômico do néter. Vocês veem certinho aqui, ó, a região... Nossa, passando aqui o carro. A região aqui da pleura parietal. Essa aqui é a pleura parietal, pleura costal. Como você, no caso, cortou no cadáver, você meio que colabou as duas pleuras, então elas meio que ficaram juntas. E nessa imagem aqui, eu queria mostrar uma coisa. A pleura, ela reveste o pulmão, pega um pedaço do diafragma e sobe.
pega pedaços do diafragma e sobe. A pleura, ela não gruda no coração. O coração, ele está em contato direto com o diafragma. Então, o diafragma influencia, sim, no funcionamento cardíaco, no sentido que, se, por exemplo, tiver alguma coisa empurrando para cima, ou se, por exemplo, o próprio coração dilatar, ele vai empurrar para baixo. Então, ele está em contato direto com o diafragma. Tem um corte. Eu já mostrei para vocês aqui no começo. Mas de pleura, em questão de anatomia principal, é isso. Aí aqui uma outra noção do Netter das pleuras. Aqui tem uma noção boa. A pleura, ela não pega só a região do pulmão. Vocês veem que tem tipo um espaço livre? Isso aqui é o seio costofrênico. Então, você vai ter um espaço livre de pleura. Aqui, esse espaço é para compensar também a respiração, no caso, o aumento do pulmão, mas também é para ter um espaço dividindo da região aqui do fígado, do diafragma. A pleura, então, ela tem basicamente a função de proteção e de separação. A ideia da pleura é qual? Você tem uma membrana em contato com a costela e uma membrana com o pulmão e um líquido no meio. Com isso, o atrito que é causado na hora da inspiração não vai ser feito diretamente entre o pulmão e a costela, porque ia machucar muito o tecido pulmonar. Então você tem um líquidozinho que meio que aguenta esse choque, segura esse choque e permite que o movimento seja bem suave para não ter nenhum dano. Aqui são os nomes, para vocês poderem ver depois. Nessa imagem aqui. Sim. Já vou falar das partes do pulmão agora. O pulmão. Eles são estruturas leves, macias e esponjosas. Se a gente tivesse lá, ia dar para poder apertar o pulmão, dá para você sentir. Se bem que a maior parte dos pulmões que a gente tem é de fumante, é um pouco mais duro. Mas, no geral, os pulmões são leves, macios e esponjosos. E se você, por exemplo, abrir a caixa torácica, você furar, você vai acabar com a diferença de pressão que existe entre a cavidade torácica e o meio externo, e a gente fala que o pulmão ele colaba, ele fecha. E o pulmão ele vai colabar em 1/3 do seu tamanho. Nessa imagem aqui do muro dá para ver o pulmão normal, o pulmão colabado. Ele fica muito fechadinho. Os pulmões eles estão separados entre si pelo mediastino, a estrutura no meio dele. Eles têm um ápice, uma base. O pulmão direito, ele tem 3 partes. Dá para ver nessa imagem aqui. E o pulmão esquerdo tem 2 partes. Os pulmões, eles vão ter 3 faces que a gente fala. Deixa eu... eu não coloquei a imagem das faces. Mas dá para explicar aqui, ó. Se você for pegar o pulmão, é como se ele tivesse 3 áreas, digamos assim. Você vai olhar ele de frente, então você vai olhar ele de costal, que a gente fala, que é essa parte aqui, ó. Essa parte que está em contato com as costelas é a parte costal. Essa parte aqui é como se eu tivesse pego o pulmão aqui, tivesse retirado ele e estaria olhando bem na região do mediastino. Então é a face mediastinal. A face mediastinal, a gente fala que ela é côncava. Côncava, acho que todo mundo tem noção do formato, né? O formato de côncava é tipo a parte de dentro da colher. E ela vai ter o quê? Ela vai ter o hilo. O hilo é essa região aqui. E no hilo a gente vai encontrar algumas estruturas, mas já que eu falo delas. Aí a gente vai ter a última face, só para fechar aqui, que é a face diafragmática. Então, face costal, que vem daqui até aqui.
que é basicamente isso, que é a parte de fora, que está em contato com as costelas, face mediastinal, que está no meio, e a face diafragmática, que é a parte que está embaixo. Agora vamos falar aqui da mediastinal. A mediastinal, que nem que eu falei, ela é côncava, está em contato com o coração, e ela tem o hilo. O hilo é como se fosse um conjunto de raízes, digamos assim. O hilo é a região onde recebe as raízes do pulmão, que a gente fala. E as raízes do pulmão são compostas pelos brônquios, que é essa região amarelada, pelas artérias, que são azuis, e pelas veias, que são vermelhas. No pulmão a gente inverte a noção de cores que a gente tem. O hilo é como se eu visse só essa região que está aqui em volta. Aí o que a gente vai ter aqui anatomicamente importante? Os brônquios são muito importantes. Aqui a gente está vendo o pulmão direito. Esqueci de falar, desculpa. Os brônquios, que são muito importantes, aí a gente vai ter o bronco lobar superior direito, bronco lobar inferior direito. Aí a gente vai ter as artérias pulmonares, a gente vai ter a veia pulmonar direita superior, nossa, meu mouse fica sumindo, a veia pulmonar direita superior e a veia pulmonar direita inferior, direita superior, direita inferior. E aqui são os linfonodos broncopulmonares. Eles são mais visíveis, que eles são maiorzinhos. Aí, indo agora para o pulmão esquerdo, a gente vai ter aqui a artéria pulmonar esquerda, as veias pulmonares, e aqui no caso é a veia pulmonar superior esquerda e aqui a veia pulmonar inferior esquerda. E a gente vai ter os brônquios, e no caso o bronco... Meu mouse some para vocês ou some só para mim? Só pra você. Ah, não, agora sumiu. Sumiu? Ele fica sumindo, aí eu perco ele. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma outra coisa aqui, só pra... que tá incomodando esse aqui. Cadê? Vamos ver se assim ele não some. Beleza, aí a gente tem aqui o bronco principal esquerdo. Beleza, essas aqui são as estruturas do hilo, são bem importantes da gente saber. Aí uma coisa que você já deve ter reparado, que são essas impressões que tem no pulmão. Essas impressões que a gente vê nos livros, tanto no Néter quanto no Sobota, elas são de cadáveres fixados, que a gente fala. O que é um cadáver que foi fixado? Quer dizer que você colocou formol nele. Se você colocar formol, essas estruturas vão aparecer. Agora, se a pessoa morreu, você retirou o pulmão, essas estruturas não vão aparecer, elas não vão fixar nesse formato. Então, o pulmão, ele não tá, como pode dizer, ele não tá tipo assim, ele não tem esse formato. É essa noção que eu queria que vocês tivessem. O pulmão, ele pode mudar o formato dele. A única impressão que o pulmão vai ter é a impressão cardíaca. Essa que é uma impressão que a gente fala que é anatômica, que é uma impressão que tá no pulmão. Se você pegar o pulmão de qualquer pessoa, vai ter essa marca do coração, porque o coração realmente pressiona. Aí, olhando de frente do pulmão esquerdo, a gente tem essa estrutura que é bem importante, que é a língula. A língula, ela está no lobo superior do pulmão. Aqui a gente tem o lobo superior, lobo inferior, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Deixa eu ver o hilo, certo? O pulmão, ele também vai ter margens, que a gente fala, só que as margens do pulmão, elas são muito ruins de ver. Que elas não fazem muito sentido se for parar. Tipo assim, não são muito claras. O que são essas margens? É como se fosse a divisão entre as faces do pulmão que eu falei.
Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a margem anterior. Beleza, a margem anterior dá para ver, ela é fininha, é tranquilo. Agora, aqui a gente tem a face inferior, que é da margem diafragmática. Ok. Só que a face posterior, a gente considera ela sim. Só que se você for olhar no pulmão, é meio difícil de você delimitar, porque isso aqui é curvo. Isso daqui é um curvo muito grande, então não dá para ver direito. Dessas impressões, as mais importantes assim seriam as da aorta, ó, sulco da aorta. Aqui você tem o sulco do arco da aorta que fala. Aqui é o sulco, que é a impressão, o sulco da aorta descendente. Aqui você vai ter a área de a área de traqueia e a área de esôfago. Aqui você vai ter o sulco da artéria subclávia. Aqui vai ter o sulco da veia braquicefálica. É como se você fizesse realmente a impressão das estruturas anatômicas que estão do lado. No pulmão direito, você vai ter as mesmas aqui, ó, arco da aorta, a aorta descendente. Aqui você vai ter o sulco da veia braquicefálica. Aqui a área de traqueia, a área do esôfago. Essas aqui são as principais, assim, das impressões que ficam no pulmão. Beleza. O pulmão, ele é dividido. Ele vai ser dividido em lobos. E esses lobos são ainda subdivididos em lóbulos. Só que se você for ficar dividindo em lóbulos, é meio complicado para guardar. Tipo assim, o que é mais importante? Você saber que tem o lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Lobo superior, lobo inferior. Pulmão esquerdo tem 2 partes, pulmão direito tem 3 partes. O que a gente vai ter de importante? A gente tem essas divisões aqui do pulmão, como por exemplo a fissura horizontal e a fissura oblíqua. O pulmão direito tem 2, horizontal e oblíqua, e aqui a gente vai ter oblíqua. Essas fissuras e essa divisão, ela é clara no pulmão de cadáver. Se você pegar o pulmão do cadáver, ele vai se separar dessa forma. Aí tem essas divisões aqui. Para que elas servem? A gente tem, por exemplo, o lóbulo superior apical, lobo superior posterior, lobo superior anterior. Essas aqui são divisões cirúrgicas. Se você for, por exemplo, a pessoa tem um tumor aqui no basilar, você consegue, por anatomia, retirar só essa região. E qual que é a lógica dessas regiões? Vascularização. Então você tem uma divisão de vascularização que é especializada em cada uma desses lóbulos e também a árvore brônquica. A árvore brônquica vai ter um pedaço que vem para cá, um pedaço que vem para cá, um pedaço que vem para cá. Então você consegue cirurgicamente separar essas regiões. Essa que é a função. Os lóbulos, se você for pegar, é meio decoreba. É região superior, posterior, anterior. Aí no caso da parte do lobo superior, do lobo médio, você vai ter lateral, medial. Só que isso aqui é meio decoreba. O que é mais importante para agora é vocês saberem essas 3 divisões e provavelmente essas subdivisões no pulmão. Eu não sei nem se a gente vai ver na cirurgia da faculdade. Eu acho que talvez às vezes de especialização mesmo depois. Que aí realmente é a importância de saber. É bonito de ver, no caso, na região mediastinal, porque a divisão fica bem, ó, em relação ao hilo. É como se você irradiasse vários lobos, o que faz sentido, porque é a partir do hilo que sai todos os ramos do brônquio, que a Ana falou. Acho que é ok dessa imagem, é isso. Vamos para irrigação. Nossa, eu não tirei o nome. Como que funciona a irrigação
do tecido pulmonar. Bem, no geral, cada pulmão ele vai ter uma artéria pulmonar e 2 veias pulmonares. Então a gente tem uma artéria pulmonar e 2 veias pulmonares de cada. Certo. As veias pulmonares, a gente vai ter uma superior e uma inferior, que conduz para os lobos correspondentes. Então, lobo superior e lobo inferior. A veia do lobo médio, ela é uma tributária, então ela sai junto da veia pulmonar superior. Então, você pega a superior e divide. Eu não achei uma imagem dessa divisão para mostrar para vocês, infelizmente, mas é como se você tivesse o superior, aí ele divide aqui para o médio e continua uma outra para o superior. Então a gente vai ter a divisão das artérias correspondentes com os lobos do pulmão. Isso é bem importante. Aí o trajeto, ele segue junto dos brônquios. Então o brônquio segue por um caminho, a veia vai seguir pelo mesmo caminho. Sendo que tem algumas veias que tem um trajeto que a gente fala que é independente. Ele vai seguir meio que pelas paredes até para irrigação. Então, parte do pulmão é irrigado pelas veias pulmonares. Isso. Aí a gente vai ter o quê? Pera aí, eu esqueci de falar de uma parte. A gente vai ter, beleza, as artérias passando nesse caminho que eu falei. Aí a gente vai ter a região central, que é a região aqui do hilo. Essa região do hilo. O que vai irrigar o hilo? Porque o pulmão, na maior parte, ele é irrigado pelas próprias veias. O hilo, ele tem meio que uma veia que vai nele e que vai para a pleura visceral, que vai para a pleura que está mais em contato com o pulmão. Que a gente tem é a veia da pleura, isso. A gente vai ter a veia da pleura, que vai seguir por esse caminho e que vai estar junto da região do hilo. E depois elas vão se juntar com as veias sistêmicas para ter a absorção. E a gente vai ter as artérias bronquiais. Aqui a gente tem o quê? Só para ter uma noção, a gente vai ter a aorta. Aí a pessoa, no caso, eles pegaram, puxaram, só para ter uma noção de como que sai as artérias bronquiais. As artérias bronquiais, elas saem diretamente da aorta, no caso aqui da região esquerda, sai diretamente da aorta e segue junto dos brônquios. Para quê? Para ajudar na irrigação. Então, o pulmão ele é irrigado tanto pelas veias, tanto pelas artérias bronquiais, que vão ajudar na irrigação do tecido. A gente vai ter, então, 2 artérias bronquiais esquerdas e uma artéria bronquial direita, que pode sair diretamente da aorta, ou que nem nessa imagem, a bronquial direita, cadê? Ela tá aqui, ó. A bronquial direita, ela tá saindo do ramo da terceira intercostal posterior. Então, ela pode sair da região intercostal. E só para vocês terem noção, aqui, ó. Ela pode, então, sair diretamente como ser tributária de outra. Então, a forma com a qual a artéria sai, ela varia de pessoa para pessoa, que é outra coisa que é perigosa para um cirurgião. Aí a gente vai ter aqui a região da veia bronquial. A veia bronquial, então, ela vai vir até a região da veia ázigo e da hemiázigo acessória. Eu não sei se vocês repararam, aqui eles viraram o brônquio. Então as artérias passam bem, ó, atrás, na região A cartilagem não é um C, então ele vai passar onde não tem a cartilagem, no meinho. Nessa imagem dá pra ver bem certinho, ó.
ela passa bem onde não tem cartilagem. Aí é uma veia para 2 artérias. Meio que entre aspas, é por isso que não tem cartilagem aqui, que é para não prejudicar a irrigação que que a artéria bronquial, que as veias bronquiais vão acabar realizando nessa região. E é isso. Acho que deu para fechar. É meio complicadinha a anatomia do pulmão, mas o mais importante é ter noção que é uma cavidade riniforme, cavidade torácica, ter noção da divisão, lobo superior, médio, inferior, lembrar das fissuras horizontais e oblíquas. E quanto à irrigação, saber que existem aqueles lóbulos, mas eles são divisões cirúrgicas, não é muito normal. Saber do hilo, o hilo é bem importante saber ele mesmo, saber do brônquio, saber da artéria, saber quais são as veias. E aqui na parte da irrigação, é lembrar que é uma irrigação conjunta, que é uma irrigação que vai envolver tanto as veias, quanto as artérias brônquicas que saem diretamente da aorta ou são tributárias dos ramos intercostais. Bem, vamos lá. Paciente de 66 anos do sexo masculino, ele chega ao pronto-socorro com dispneia. Ele tem histórico de tosse matinal há 4 anos e episódios de dispneia que melhoram com inalação. Há 6 dias, ele tem uma piora da dispneia e há 2 dias ele está com febre de 38 graus. Ele é tabagista de 1 maço ao dia há 50 anos. Exame físico. Pressão arterial 130/80, temperatura 37,2, saturação de oxigênio 76%, frequência respiratória, tá baixo, 36 incursões por minuto, bulhas rítmicas hipofonéticas sem sopro, murmúrio vesicular diminuído com tiragem intercostal e edema nos membros inferiores, uma cruz em 4 cruzes. Vamos lá, termos desconhecidos. Murmúrios vesiculares. Boa. O que mais? Vou marcando aqui que a gente vai matando. Onde que tá o meu marcador? Ué? Deixa eu pegar aqui pra ir marcando. Murmúrio vesicular. Legal, não consigo marcar aqui. Beleza, murmúrio vesicular, o que mais? Dispneia? Vocês sabem? A gente já viu dispneia, mas eu esqueci. Vai, dispneia, murmúrio vesicular. Acho que só isso. O resto tá de boa, né? E bulha, eu também não sei o que é. Bulha? Onde que tá bulha? Bulhas rítmicas, hipofonéticas. Beleza, o murmúrio vesicular, ele é basicamente o movimento do ar, se você for parar para pensar, no pulmão. Então você vai meio que ver o movimento reduzido. Ô, França. Oi? O murmúrio vesicular, ele é um ruído fisiológico, ele se dá pela abertura e fechamento dos alvéolos. Os alvéolos? Isso. Nossa, verdade. É meio que a movimentação deles, assim. É a movimentação, tá certo. A dispneia, dificuldade, é a sensação de dificuldade na hora de respirar. As bulhas rítmicas, eu esqueci o que é bulha rítmica. Morato. São as bulhas cardíacas. As bulhas cardíacas mesmo, né? Elas estão rítmicas, tá elas meio que tem coerência, assim. O mesmo intervalo. Elas seguem regular, isso. B1 e B2 com hipofonese. Aí, tipo assim, os pontos principais.
paciente, tipo assim, se você fosse destacar, basicamente é o caso inteiro. Ele tem 66 anos, ele é do sexo masculino, ele tem dispneia, ou seja, ele tem a sensação de dificuldade de respirar, não necessariamente ele tem a dificuldade. Ele tem tosse matinal há 4 anos, ele tem dispneia que melhora com inalação, piora do dispneia, tá com febre, ele é tabagista, e o resto do exame físico basicamente todo. Aí o que a gente pode destrinchar a partir disso? Provavelmente esse paciente tem DPOC, que a gente fala, que é meu Deus, esqueci. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso, perdão, gente. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Que é o quê? Você tem os alvéolos. A pessoa com DPOC acontece duas coisas, olhando o DPOC de uma forma geral. DPOC é o conjunto de duas doenças, que é a bronquite crônica e o enfisema. A bronquite crônica, a pessoa vai ter basicamente um processo inflamatório nos brônquios e com isso vai dificultar a passagem de ar naquela região. Geralmente está correlacionado com uma vasoconstrição. E o enfisema é como se os alvéolos tivessem meio que machucados. Você tivesse cortado os alvéolos e dessa forma você tem o enfisema, que é digamos assim, os furos, só que são furos que prejudicam o funcionamento, prejudicam a troca gasosa. Então, a partir disso, olhando mais ou menos o caso do paciente, você consegue levar isso em conta. O que é principal assim, que você leva em conta? Você pensa, ele é tabagista. A pessoa que é tabagista geralmente vai desenvolver DPOC. A dispneia é bem clássico. Aí você vê uma saturação super baixa, você já começa a correlacionar. E a febre, ela geralmente está correlacionada com o processo inflamatório. Aí a questão do murmúrio vesicular diminuído, que é o movimento alveolar, exatamente, por conta do dano nos alvéolos. E o edema... Nossa, viajei. Esqueci o porquê do edema. Você lembra, Thiago? Mano, isso que eu tô com dúvida. Eu tava pensando, Por que mesmo do edema? Tinha um motivo. Esqueci. Mano, você pode... Tem a ver com a circulação, por causa que tem menos oxigênio, aí, o sangue fica mais ruinzinho, aí, é difícil de dar o retorno, não? Troço assim? Tem um negócio do retorno, mas eu esqueci, tinha um motivo certinho. É isso que o Lelis falou, você tem uma hipertensão pulmonar o corpo pulmonar que se envolve para insuficiência cardíaca direita. Isso dá toda a clínica de edema, a congestão, veia cava inferior, lá superior, tem congestão hepática, ascite, edema de membros inferiores. Isso mesmo. Nossa, tinha esquecido, cara. Pô, mas ele tá com derrame pleural também, velho. Provavelmente. O murmúrio vesicular diminuído também. Fala de novo, desculpa. Se pá que ele tá com derrame pleural também, por causa do murmúrio vesicular diminuído difusamente. Provavelmente. Mas o murmúrio vesicular diminuído ali está relacionado com esse enfisema aqui, ué. Os alvéolos estão dilatados e ele não consegue abrir e fechar direito. Mas, então, teoricamente não melhoraria com inalação, melhoraria? Acho que a questão da inalação é exatamente de aliviar um pouco a via aérea, mas melhora, eu acho que não muita coisa, né? Não é tão efetivo. Não é muito efetivo. Associado. Aí a questão de tratamento. Você vai ter o tratamento medicamentoso, e o que eu queria trazer de diferente, além do medicamentoso e exatamente fazer a pessoa parar de fumar, é o tratamento cirúrgico. Você pode, no caso, se está ferrado o pulmão, já não tem o que fazer, é transplante. Mas você tem uma possibilidade que é uma cirurgia redutora do volume pulmonar. O que é essa cirurgia? Você vai retirar um pedaço do pulmão, um lobo do pulmão,
para que o outro lobo possa expandir melhor. Você geralmente vai tirar não um lobo inteiro, você vai tirar o lóbulo, o pedaço cirúrgico que eu destaquei para vocês, com o objetivo dos outros ter os outros que estão mais funcionais, então você vai tirar a parte menos funcional dos outros poderem se expandir de uma forma mais tranquila, porque o pulmão ele pode expandir mais do que a caixa torácica deixa. Então, isso é um tratamento cirúrgico que existe para DPOC, mas é bem, tipo assim, que a pessoa está bem evoluída, e geralmente tem que ser tipo assim um pedaço, não um pulmão como um todo. Então é bem específico, mas só para trazer alguma coisa diferente.